procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o teu gado. Diga, ovelhas. Diga assim, eu, pai, mãe, tenho ovelhas. O meu gado é a minha família, meus filhos, minha casa. Diga, esse é o meu pasto, é o meu pastoreio, é o meu rebanho. Deu para entender onde eu quero ministrar? Todos nós temos um rebanho particular, que é a nossa família. Essa família, quem tem que pastorear primeiro é o pai e a mãe. Minha pergunta, quanto tempo você e os seus filhos ficam na igreja assistindo o culto por semana? 5 horas? É? Um culto tem a média de 2 horas, culto muito avivado, 1 por 3. Às vezes você vai no domingo só uma vez, aliás, às vezes você vai no culto só uma vez por semana, no domingo. A vida é muito agitada, ok? Se você for 2, 6 horas por semana, e quanto tempo tem uma semana? Quantas horas tem uma semana? Continuando a pergunta, quanto tempo na sua casa um televisor é ligado e assiste tudo que passa? Tem coisa boa na TV, mas tem muita porcaria, sim ou não? Ok. O pessoal pode falar o que quiser da Record, pelo menos uma coisa eu aplaudo. As novelas, que na verdade não são novelas, bíblicas. Você sabia que muita gente tem convertido, gente? Atendi um paciente esse dia e falou assim, eu voltei para Jesus quando eu assisti os 10 mandamentos. Falei, que bom. Atendi outra paciente esse dia e falou assim, eu estou me identificando tanto com a Jezabel, eu não presto não, irmã. Então as pessoas podem falar o que for, melhor do que a Rede Globo. Desculpa se tem alguém da Globo aqui. Mas a minha pergunta é, quem tem pastoreado a minha e a sua casa? É a televisão? Aí você pode falar, meus filhos não gostam mais de TV, mas eles amam série. Alguém tem filho aqui que gosta de série, além dos meus? E a gente surta, meu Deus! Não, minha irmã, tem hora que é importante você assistir com eles, mesmo que você não gosta. Esse dia eu falei para o Júnior, o que você está assistindo? Uma série. Falei, do quê? Júnior é meu caçula. O Arqueiro. Falei, sério? É legal? Demais. Fui assistir com ele, só que eu fiquei pior do que ele para fazer graça, né? Júnior, vamos assistir, por favor. Nossa, mãe, você está viciada. Logo ele perdeu a graça. Mas é claro que ele continua nos seus trâmites. Só que eu tenho que sentar com o meu gado e mostrar para o meu gado, meus filhos, o que é tóxico, que traz morte, e o que é fértil, que traz vida. Tem coisa que traz vida, sim ou não? Vire para essa pessoa que está do seu lado e faça aquele baita elogio para o seu cônjuge. Faz um elogio rápido. Elogio, que põe para frente. Tem gente que nem lembra mais o que é elogio. Se você está aí pensando, é porque você esqueceu o que significa a palavra elogio. Repita comigo, elogio. Aquilo que põe ele ou ela para cima. As pessoas hoje têm difícil de falar o que elogio. A gente na imersão tem uma hora que a gente fala, faz um elogio para a pessoa que está do seu lado. Aí eu me lembro que esses dias eu estava do lado de uma amadinha, ela olhou para a outra e falou assim, nossa, como é que você está acabada hoje, dormiu mal? Peraí, eu falei para fazer um elogio. Como é que você está acabada, dormiu mal? É um elogio ou é uma crítica? Volta. Elogio põe para cima, é fértil. E aquilo que detona e põe para baixo é tóxico. Pode não ser uma crítica, mas pode ser uma palavra que foi falada de uma forma que vai emocionalmente ferir uma pessoa. Interessante que o maior dos sacerdócios que existem é o sacerdócio, o mais importante, é o sacerdócio dos pais sobre a vida dos filhos. Querendo ou não, todo pai e toda mãe se torna um pastor de seu rebanho, sua família. E a sua família, de fato, é a coisa mais importante que existe na face da terra. Se os seus filhos derem certo, se a sua família der certo,
muitas vezes as pessoas não vão nem estar sabendo. Mas você vai estar vivendo, mas a sua casa, dia após dia, feliz. Se a sua família não der certo, e principalmente for algo evidenciado, as pessoas vão te apedrejar durante uma semana, 2, um mês, depois elas vão esquecendo, de vez em quando lembra dos seus fracassos, mas quem vai conviver dia a dia com o seu fracasso, sou eu ou você, com o nosso fracasso. E a gente vive uma geração que pais, que é muito sério, machucados, feridos emocionalmente, estão gerando filhos doentes. Gente, a Bíblia é muito clara quando ela diz que o ser humano é triuno. Uma pessoa em 3 dimensões. Quais são? Repita comigo: corpo, alma e espírito. E a gente, como crente, ao longo da vida, cuidou muito do espírito, sim ou não? Gente, prova disso é que a gente gosta demais de vir para a igreja. Isso é bom, gente, glória a Deus. Reteté, então. Pensa que a gente gosta dos cultos dos mantos. Isso é bom também, gente. A gente gosta de falar o nome de Deus até em vão. Sim ou não? Tudo é meu Deus, misericórdia, Deus está nisso, Deus está naquilo. Espiritualiza tudo ou demoniza tudo também. Você já viu aquelas pessoas que demonizam quase tudo? Não foi com a cara da irmã, porque a irmã lembra a sogra, mas não tem coragem de falar, eu tenho problema com a sogra. Quando eu vejo alguém parecido com a minha sogra, eu tenho raiva da outra. A gente fala, não gostei, no sentido que ela é de Deus. Já viu alguém que olha para o outro e fala, não senti que é de Deus, tem um negócio ali que eu não sei. Tem um discernimento aqui de espírito. A gente espiritualiza tudo ou demoniza. Acontece uma coisa, o capeta está furioso comigo, ele sempre vai estar, mas ele anda ao seu derredor. Ao redor de você está o anjo do Senhor. Tempestade vem sobre justo e ímpio. Chuva vem sobre o justo e ímpio. Problemas familiares vêm sobre justo e ímpio. A gente esquece de aprofundar numa questão chamada alma emocional. E escute o que eu vou dizer. A Bíblia diz que o que afeta o seu emocional vai afetar o seu corpo. Onde é que a Bíblia diz? Deixa eu te explicar então. Olha aqui. Quando, está escrito em Salmos, quando remoí lembrança amarga dentro de mim, senti picada nos meus rins. Lembrança amarga psicossomatiza onde? No corpo. Nem todo mundo que tem pedra de rins é falta de água, é amargura. Você sabia disso? Câncer, 80% falta de perdão. O que a Bíblia diz? O coração alegre é bom remédio. Coração amargurado apodrece os ossos. Ou seja, psicossomatizou onde? No corpo. Mas por que eu estou dizendo isso? Tem nada a ver aparentemente com família. Geração de gente doente. Quem aqui conhece alguém com depressão? Ok. Quem aqui tem coragem de dizer que algum dos seus filhos já teve depressão? Ansiedade. Preso dentro do quarto. Aí você fala, está rebelde. É o capeta que entrou nesse menino, só para me atrapalhar, porque eu estou fazendo a obra. Cuidado. Não deixe o seu filho querer correr de igreja achando que ele é um endemoniado. Nós temos uma geração de crianças e adolescentes adoecidos, jovens também, e pais também. Idosos também. Alguém aqui conhece um crente que suicidou? Ok. Já ouviu falar? Quem aqui demonizou essa pessoa? Foi direto para o inferno? Olha, quando Judas suicidou, Jesus ainda não havia ressuscitado, então não tinha esse Não sei, não vou julgar. Gente, quem já leu um livro chamado Vida com Propósito? Já leu? Quem sabe que o filho do Rick Harry suicidou? Talvez muita gente apedrejou e disse, eu não vou ler esse livro. Gente, será que o livro que ele escreveu não foi inspirado do drama que ele vivia, ensinando as pessoas a ter uma vida com? Onde ele errou? Onde esse homem errou? Então olhe para mim que eu vou te responder algo muito incrível. Um dia eu perguntei para Deus, Deus, onde o pai de fulano errou? Onde o pai de ciclano errou? Onde eu errei em tal etapa da educação dos meus filhos? Aí Deus disse assim para mim,
Deixa eu te fazer uma pergunta então, filha. Onde foi que eu errei na educação de Adão? Adão pecou. Adão andava comigo. Eu conversava todo dia com Adão. Eu tirava um tempo. Deus disse para mim, Ângela, você conversava com os seus filhos e conversa o tanto que eu conversava com Adão. Não tinha outro homem na terra, ele era meu filho exclusivo. Eva era minha filhinha exclusiva, não havia competitividade entre filhos. Eu eduquei Adão e Adão preferiu o caminho dele. Gente, eu chorei tanto. Aí Deus falou comigo, me responde, minha filha, onde eu errei com Adão? Aí foi mais forte quando Deus disse para mim, filha, lembra que meus netos, Caim e Abel, um assassinou o outro. E Deus disse, eu não escondi nada do que aconteceu na humanidade, para dizer para vocês, seres humanos, sempre há esperança. Você pode dizer um glória a Deus? Finalizando, Deus disse para mim, eu não desisti dos meus filhos. Só havia uma forma dos meus filhos entenderem algo muito profundo. Dar o meu único filho, para que eles pudessem entender, haverá bom futuro, não será frustrada a sua esperança. Gente, aqui foi tão forte para mim que você não tem noção. Mas por que eu estou entrando nessa situação? Nessa palavra? Alguém das irmãs aí tem uma liguinha de cabelo? Liguinha, gominha de cabelo que solta? Equipe organizadora, vocês acham para mim rapidinho uma liguinha de dinheiro que solta assim, top, elástico, alguém acha? Lembrei disso agora. A liguinha não vai dar talvez o mesmo efeito. Dá, vem cá, Daniela. Desculpa, você está com o neném, peraí. Vem aqui, minha irmã, você, rápido. Aqui na frente, quero fazer uma ferramenta com você. Por que eu estou dizendo isso para você hoje? A palavra de hoje, você não vai rir muito. Hoje ela é dura. Por quê? Porque eu atendo consultório. E eu estou cheio de filhos machucados, pais machucados. E a minha casa e a sua casa não tem teto de bronze. Você não está isento, nem eu. Ninguém está isento. E eu preciso chamar as pessoas hoje para algo que Deus tem falado no meu coração. Procura conhecer o estado do seu rebanho. Você vai conhecer, vai cuidar, vai orar, vai confiar nas mãos de Deus, mas eu e você não podemos ficar omissos. Eu peguei uma menina esses dias no meu consultório, 16 anos. Ela queria suicidar. Menina linda, gente, inteligente, filha única, não tinha briga de irmãos, não tinha nada. O pai entrou chorando no consultório e disse, minha única filha está tentando tirar a vida. A mãe chorava tanto, eu dizia, calma, a gente vai tentar, né, fazer o que for possível. E eu falei, pai, ela deixou alguma cartinha? Tem 3 vezes já que ela tentou, que o senhor disse? Não, mas ela verbalizou algo para vocês? Sim, o quê? Um traficante. Virou namorado dela. E o traficante tirou a virgindade dela. E ela não quer me contar quem é o traficante, porque ela sabe que eu mato. Mas ela disse que vai ter que morrer, porque ele ameaçou de matar a mãe e o pai dela. Então, ela está tentando tirar a vida. Eu falei, então, vocês me dão licença? Deixa eu atender a filha. E entra a menina linda, nova, 16 anos. Tudo que eu tentei conversar com ela, não tinha assunto. Um silêncio, parava na sala. Eu olhei para ela e disse, mocinha, você está olhando para uma pessoa que também já tentou 3 vezes. Contei a história, a minha história para ela. Sério? Eu disse, sério. Eu tinha sua idade. Eu tentei tomar remédio, tentei me jogar na frente de um caminhão. Eu falei, eu só não morri com os remédios, porque eu tomei uma cartela de AS infantil, que eu não sabia que não matava. Tomei uma cartela de AS infantil, gente. E eu comecei a contar, ela não sabe o que era AS infantil, não é da geração dela, expliquei. Ela, nossa. E aí ela me identificou. Eu falei, eu queria contar para você por que eu tentei. Posso? Ela, pode. Eu falei, então segura o seu braço e eu vou te contar.
Quando meu pai me comparava com as minhas irmãs e dizia que eu não ia prestar. Quando eu vi meu pai em adultério, e eu descobri que o casamento dos meus pais era de fachada. E eu comecei a contar. Quando eu fui para a escola, meus apelidos eram Olivia Palita, vai de pegar mamão, esqueleto humano, manequim de velório. E eu era feia pra caramba, magrela, esquisita, parecia uma minhoca que tinha engolido uma biloca, e eu... Aí ela, ai... Aí quando eu puxava assim, ela já fazia assim. E eu fiz com vontade para machucar ela mesma. Aí eu falei assim, agora me conta, por que você quer tirar a sua vida? Segura. Eu falei, fala para mim. Só que aí eu vou fazer com a irmã de novo. Ela não vai dar conta de fazer na mesma entonação. Aí ela olhou para mim e disse, quando eu escuto que nós não podíamos criar filhos, que a gente veio de família pobre, então a gente só quis você para ficar mais fácil dar um bom estudo, uma boa escola, mas você parece que não vai dar nada na vida. Aí ela, quando eu saio para a família, e eles ficam assim, por que você não parece com a prima fulana? Por que você não parece com a Beltrana? Tá vendo? A outra conversa com as pessoas, abre a boca, sua mosca morta. Aí ela, quando a minha mãe disse para mim, você vai me matar de desgosto. Eu vou morrer com você. Você não faz nada que me agrada. Eu falei, você tem namoradinho? Não. O que é matar de desgosto para ela? Eu não ajudo a arrumar casa, eu não ajudo duas. Na verdade, eles super protegeram e agora quer exigir que a menina trabalhe. Nunca deixou a menina lavar um copo nem uma xícara, agora quer exigir que ela trabalhe. Nunca fizeram nada e agora quer exigir que ela aprenda do nada. E ela, quando eu canso de ouvir assim, você me mata primeiro. Gente, tudo que ela dizia não tinha namorado. Pai e mãe. Todas as falas dela eram paternas e maternas. Não tinha nada de rapaz, não tinha nada de escola. Gente, essa menina puxou tanto essa liga, machucou tanto meu braço. Obrigada. Mas tanto. E eu comecei, meu coração partiu. E teve uma hora que eu segurei no braço dela e disse, olha para mim, cadê o traficante? Qual? O que o seu pai me disse que você tem caso. Não tenho. Eu falei, entendo. Já que tem sido tão difícil viver, você vai se matar. E para a consciência ruim do papai e da mamãe não matá-los por resto da vida, você criou uma fantasia. Existe um traficante que vai matar todo mundo, então, o dia que você morrer, você ainda vai ser tão boazinha que não vai deixar eles com culpa. Você acha que isso acontece em quantos lares? Vários. Um dia eu peguei uma menina na igreja, estava num culto pregando, e tinha uma menina que não parava de tremer e chorar. Uma mulher casada já, jovem. E aí, a pastora da igreja falou, pastora Ângela, em nome de Jesus, tem como a senhora atender ela pelo menos 10 minutos? Essa menina vai ser internada no sanatório. Ela fica daquele jeito o tempo todo, tremendo, segura a mão, volta. Ela tem só 4 anos de casada. A senhora pode atender? Ela é filha de um pastor aqui do campo. Eu falei, posso. Fui para a sala. Aí veio, que tanta irmã atrás de mim para saber o que era o problema da irmã. Eu falei, dá licença. A gente vai ficar aqui intercedendo. Não precisa de intercessor agora não. Se quiser interceder, é atrás da porta. Aí entrou a mãe e disse, eu vou ficar aqui, irmã, porque isso é o capeta. O capeta perturbando ela tem 3 anos. Eu falei, tudo bem, deixa eu descobrir se realmente é o capeta. É claro que todo mal vem do diabo, sim ou não? É claro que ele é o pai da maldade, sim ou não? Mas tem uma porta que ele entra chamada alma, emoção, sim ou não? Aí tem alguém que ele usa de carne e osso, sim ou não? Você já viu algum assassino, algum demônio assassinar alguém com a arma no ar? Já uma arma sozinha, perambulando, mas já viu? Tem um corpo, um ser humano, uma alma machucada,
que deu lugar para quem morar dentro dele? O diabo. Ok? Voltando. Estou na sala, gente, com a menina, e ela chorando. Uma culpa tão grande que ela dizia: pastora, me perdoa te aproveitar de ti, usar você aqui nessa sala. A senhora deve estar muito cansada. Eu falei: eu estou cansada. O meu voo é 3 da manhã. Ou seja, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu preguei agora à tarde, agora à noite é outra pessoa que vai pregar. Eu estou para te ouvir. Ai, pastor, me perdoa. Eu falei: minha filha, para de se achar peso. Eu estou aqui para te ouvir, ninguém me obrigou, eu quis te ouvir. E ela: eu vou ser rápida, 10 minutos. Eu falei: não precisa ser rápida. Tem o tempo que você quiser. Uma culpa, um peso que essa menina tinha de ser estrovo, entendeu? Eu falei: abre a boca. Ela: não sei de onde eu começo. Eu falei: começa. Começa do que você achar que é importante. E eu te ajudo a achar o começo, o meio e o fim. Eu quero morrer. Tremendo. Chorando. Menina bonita, gente. Casada há 4 anos. E eu disse: mas o que você quer morrer? Eu estou sofrendo no casamento. E eu não posso separar. Mas o meu sofrimento, quando eu contar para a senhora, eu não sei se a senhora vai entender. Eu casei com um homem, eu tenho 4 anos de casada, nós temos um filho. Nós tivemos sexo no primeiro mês, até mais ou menos. Eu casei por causa de sexo, pastor. Porque eu sou filho de pastor. E meu pai disse: casa logo, que eu já vi que você é esquentado. Igual suas tias: se você não casar, vai me passar vergonha. Arruma um e casa. E o pai dizia: eu sou pastor, cuidado com a minha reputação. Casa logo antes que você perca. Arruma um e casa. E eu falei: você casou com quanto tempo de namoro? 2 meses. Você conhecia o rapaz? Não. Foi um rapaz que era policial, que chegou na igreja, novo convertido. E aí, para não pecar, para não cair, meu pai ficar com vergonha, eu já pressionei o cara e nós casamos. Foi quanto tempo de namoro? 2 meses. E seu pai deixou você casar com 2 meses de namoro? Ele que falou: casa antes que você peca. O menino é bom, é policial. O menino trabalha, não é vagabundo. Casa logo, porque um bom desse jeito, eu não sei se você acha, você é assanhada. E antes que você me passe vergonha, casa. Porque se você me passar vergonha, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. O que ela fez? Casou. Não podia passar vergonha no pai. Diz ela que o primeiro mês de sexo foi mais ou menos. Ela falou: nossa, todo mundo dizia que era tanto, que era tão bom. Pouquinho, mais ou menos um pouquinho, que ela disse 5 vezes no primeiro mês. Segundo mês, não teve mais. 8 meses, ele não encostou nela. E ela é fogosa. Aí diz ela que foi dando um desespero. Aí diz ela que plantava bananeira pelada, ele não olhava. Andava pelada na casa, ele mandava ela vestir roupa. Vai estar parecendo prostituta, se vista vagabunda. Se fingindo de crente dentro da igreja. Aí escorregou um dia, veio um filho. Sabe quantas vezes que ele teve sexo depois com ela? Mais nenhuma. Aí ela saía, um irmão pegava na mão dela. E tem uns enviados do cão. Sim ou não? A Bíblia diz que tem joio e tem trigo. E o joio fica onde, gente? Dentro de onde? Então tem? Tem. Aí vinha um joio. Pegava na mão da amadinha, percebia que ela estava fragilizada. Ela começava a tremer. E os joios começou a cantar ela. E pensa na mulata bonita, de parar o trânsito. E aí o marido não dava moral. O que ela começou a fazer? Se trancar dentro de casa. Você vai assustar com o que eu vou dizer hoje, tá? Trancou dentro do quarto, depressão profunda. Pior, pediu conta do trabalho, porque ela percebeu que se ela continuasse no trabalho, ela ia pecar. Conversou com o pai: pai, isso é consequência dessa carnalidade sua. Se vira. Se ele for gay, ninguém sabe, você vai ficar calado o resto da vida. E ai de você se me passar vergonha. Está vendo o foco do pai me passar? Aí ela começou a chorar. Eu disse: o que mais você está fazendo? Por causa da tremedeira, ela tremia os lábios, ela tremia o braço, ela conversando comigo, as pernas tremiam, ela estava em surto. Primeira coisa que eu mandei o pai e a mãe fazer, interna ela. Remédio psiquiátrico, não tem jeito. A mãe chegou e falou: não, vamos chamar as irmãs, vamos expulsar o demônio. Eu falei: você vai matar essa menina. Sabe o que ela disse para mim? Levantou os braços.
todo cortado. Cortado e machucado, ela se bater. Agora, você quer o pior? Ela falou assim, eu falei, pode falar tudo. Como eu trabalho nessa área, já consigo perceber algumas questões, eu falei, você está correndo do pecado, para não cair, certo? Certo. Está se cortando de medo por culpa, e se batendo, certo? Certo. Mas está usando algum objeto? Com o que você está fazendo sexo, minha filha? Ai, que vergonha. Eu falei, pode contar. É com cabo de vassoura? Eu sou psicanalista, gente. Eu trabalho com surto. Ela, não. Eu falei, então me fala o que é? Uma cenoura. Meu coração, eu queria chorar, gente. Eu abracei essa menina. Eu chamei a mãe, sabe o que a mãe fez? Desde pequena que eu falo, essa menina é assim, sabe, espoleta, ela ia me passar vergonha. Eu falei, irmã, a menina está tentando se matar. Você está falando que ela vai se passar vergonha, ela vai se suicidar, irmã. Aí a mãe, ai, me perdoa. Eu falei, cadê o pai? Eu quero falar com o pai. O pai é coach. Eu falei, coach? Deixei na filha quase morrendo. Me traz o pai. Chamei o pai, entrou todo bravo. Pai do senhor, irmã. Pastor saudoso. Pai do senhor. Estamos com um problema com a sua filha. Eu sei. Nasceu para me passar vergonha. Eu falei, bonito, hein, pastor? Conversei com ele, ele começou a chorar. A menina chorando. Uma coisa que eu perguntei, você sentiu falta do seu pai? Ele sempre cuidou da igreja, dos outros, nunca cuidou de mim. Ô, gente, ela só queria um relacionamento porque estava com carência paterna. Papai, se você não dá atenção para sua filha, qualquer vagabundo passa e leva. E elas fazem sexo novinhas, sabe por quê? Porque tem carência masculina, que tem uma fase da vida que você tem que suprir. Depois ela vai querer alguém tão bom ou atencioso como você. E se você, mamãe, não cuidar do seu menino da forma certa, porque na verdade a mãe já não reprime o menino, a mãe fica assim, minha coisinha, quer que a mamãe põe comida no seu prato até 14, 15 anos, sabe o que vai acontecer? Vai virar bichinha. Estou falando com respeito. Sabe qual que é o maior problema dos meninos com a homossexualidade? A mãe está frustrada com o marido, cuida dele como se ele fosse o segundo maridinho. Faz tudo para a criança. As meninas arrumam a cama, varrem a casa e o menino fica jogando, meu filho, pode ficar. Não mexe com meu menino, não. Protege o menino. Vira para o menino com 15 anos. Fala, Bielzinho. Fala, neném da mamãe. Pelo amor de Deus. Homem se trata como homem. Menina se trata como menina. Não se machuca filho. Não cobre deles que eles são perfeitos. Eles são imperfeitos. Eu e você também demos trabalho para o papai e para a mamãe. Sim ou não? Você pode ajudar eles a acertar mais do que você. Lembra do pai da moça? Contei a história para o pai. Quando eu falei, essa menina tem carência do pai, ele continuou de jeito. E ela chorando. Eu falei, pai, abraça ela. Falei assim, simbolizado. Ela não escutou. E ele fez assim, estou muito machucado. Eu falei, e ela? Sabe o que eu fiz, gente? Vocês vão escandalizar. Eu vim por trás dele, me deu vontade de dar um crocolete assim, sabe, na cabeça dele. Eu empurrei ele em cima da filha. Tum! Eu virei para ele e falei, pelo amor de Deus, está para morrer. Ele abraçou, ela gritou, gente. Ela ajoelhou no chão, pai, me perdoa. O senhor tinha razão, eu nasci para o senhor passar vergonha. Ou ela só tinha 23 anos. Ela aceitou uma profecia autorrealizadora negativa. Que na verdade quem verbalizou foi o pai. Eu falei, pai, vamos ajudar essa menina, pai. Resumindo a história, ela já tinha pego no celular que o marido tinha caso com um homem. Um colega de trabalho. Ela já tinha pego todas as evidências que o marido era homossexual. E isso há 3 anos os dois não tinham sexo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa não quiser, Deus pode mudar um casamento? Hã? Se a pessoa não quiser, tem livre-arbítrio, gente. Deus pode criar a situação? Pode. Mas às vezes um rompimento seja um propósito de Deus. Me entenda, não escandalize não. Aí eu virei para o pai e falei, pai, o senhor prefere uma filha suicidada
divorciada ou adúltera? Nenhum. Não, presta atenção, pai. Um vai acontecer. Ela está se cortando, levanta o braço. Você acha que o pai assustou? Fez só assim, ó. Falei, ela está se cortando. Ela vai suicidar. Ela não sai de dentro do quarto com medo de fazer sexo com outro homem e cair em pecado para não passar mais vergonha do senhor. Ou o senhor prefere divorciada? O pai já disse para a irmã que nenhuma. Eu falei, olha para mim. Com o que o senhor está fazendo com ela, vai acontecer. O senhor não quer chamar o marido dela? Abrir o jogo pai e mãe? Só fazer um voto que não vai sair daqui? Perguntar para o moço, o senhor quer mudar, não quer? Então liberta minha filha. Ou então, aproveita que ela está em surto, interna ela, medica ela e pede um tempo para outra pessoa acordar. Enfim. Aí o pai começou a chorar. Eu falei, porque se o senhor não fizer algo, ela vai se matar. Ô gente, me fala uma coisa, ia ou não ia? O que você acha? Claro que ia. O que está acontecendo com a nossa geração? Muitos filhos machucados. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, rápido. Pensa aí, você. Tem algo que o seu pai ou sua mãe falou com você alguma vez que te machucou profundamente? Tem alguma palavra que você ouviu que te machucou? O irmão do teclado, por favor. Tenta lembrar de uma palavra, não precisa ser pai e mãe, uma palavra que você ouviu sobre você na sua infância. Se alguém quiser falar, uma frase, por exemplo, mão de manteiga, tudo que você pega cai. Você nunca vai ser homem na vida. Você não vai prestar. Homem nenhum vai aguentar você. Quem ouviu frases assim? Ok, fala para mim. Quando eu era criança, né? Meu pai, ele sempre, quando passava um rapaz, um homem na rua, ele virava e falava assim, aí, tá querendo ter relação sexual? Aqui tem um viado aqui, ó. E eu agradeço muito a Deus, porque minha mãe sempre foi fiel. Sempre nos levou para a igreja, me ajudou muito. E graças a Deus, hoje eu sou um pastor, para a glória do nome santo do Senhor. Mas dói, não dói? Abraça ele, irmão. Ele falou e agora ele caiu em pranto. Porque a criança machucada está dentro do adulto. Quando alguém escuta o que ele ouviu, ou você faz a profecia autorrealizadora, é uma palavra maldita, ou você vai crescer dizendo, eu vou mostrar para o meu pai, para o meu vizinho, para o meu fulano, para quem disse que eu nunca vou fazer isso. O meu pai tinha uma coisa muito... Meu pai era sem vergonha demais, gente. Ele tinha muito amante. E ele tinha mania de virar para a gente e dizer assim, olha, vocês não vão prestar. Só que eu achava que ele dizia isso só para mim. Depois eu descobri que ele dizia para as 3 filhas. Porque como ele achava que mulher não prestava, ele repetia isso para as 3 filhas. E eu lembro do dia que ele me pegou assim e falou, você não vai prestar. Porque ele me viu dando um beijinho de selinho no rapazinho. Eu não era crente na época. Mas ele acabou com a minha raça, mas naquela hora eu fiz assim, então tá bom. Dentro da minha cabeça eu pensei, eu não sei com respeito às minhas irmãs, mas eu decido que eu vou prestar. E eu vou esfregar na sua cara que eu presto. E eu cresci revoltada com meu pai. Mas na raiva, mas engraçado, que eu podia ter não prestado. Mas eu fui para um outro lado. Me converti. Eu fiz questão de casar virgem. Eu não casei virgem porque eu sou melhor do que você que não casou, irmã? Ou porque eu sou melhor do que alguém que sabe? Não. Eu casei virgem para vingar do meu pai. Eu queria, claro. Eu sou de carne e osso, eu tenho hormônio. Eu estava crente, mas eu não era aquela crente tão espiritual, mas eu fazia, eu tenho que casar virgem, eu preciso casar virgem. Aí o dia que do meu casamento, eu peguei meu vestido de noiva, eu chamei meu pai e nasci no quarto. Mas assim, eu queria tanto esfregar na cara dele. Eu olhei para ele e falei, pai, talvez o senhor não lembre, há 3, 4 anos atrás, o senhor olhou para mim e disse que eu não ia prestar. Eu sou a única filha do senhor que ainda é virgem, você sabia disso? Mas eu olhei na cara dele e falei assim, ó, a vagabundinha prestou.
Não foi porque o senhor é melhor que ninguém, porque eu decidi que eu ia prestar. Meu pai chorou, me abraçou, me pediu perdão. Para ele não foi nada. Quando ele falou isso para mim, ele estava alcoolizado, bêbado. Meu pai vivia de porre. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa. Pais machucados criam filhos doentes. Hoje eu entendo meu pai. Minha avó, meu avô, ela teve, me parece que 17 filhos. Quando meu pai não. Um dos filhos nasceu, ela estava de resguardo e meu avô teve um acidente. E meu avô subiu água para o cérebro e meu avô ficou criança, ficou doido. Então meu avô conversava com a gente, era brigando de matar passarinho. Meu avô brigava com os netos por causa de carrinho. Meu avô era o maior barato no adolescente, brincava com a gente corria atrás da gente, brincava de bete. Brincava de pique-esconde, vovô, era muito legal. O vovô ficou louco, tadinho. Subiu, não sei se é água, oxigênio, não entendo, porque eles são do Nordeste, tinha a linguagem deles. Só que a minha avó, quando ficou sabendo que o vovô quase morreu, minha avó morava numa serra, desceu a serra de resguardo, passou no meio de um rio e desmaiou. O que aconteceu com minha avó? Ficou doente da cabeça. Minha avó, gente, brigava com a gente por causa de boneca. Eu cansei de ver minha avó fazer xixi. Agachar, fazer xixi no meio do quintal. Velhinha. Sabe aqueles meninos que fazem xixi em qualquer canto? Minha avó tinha que viver o dia inteiro Mãe, para com isso. Minha tia Adélia, não casou, ficou beata para quê? Para virar babá do meu avô e da minha avó, 2 meninos. Agora me diga, um filho criado com 2 pais doentes, fisicamente. Meu pai rebentava porta de bordel quando era adolescente. Então, ele estava reprogramando a história dele. Eu hoje entendi que meu pai era machucado. Mas ele estava machucando os filhos. Você entende? Escute o que eu vou dizer para você. No final, você vai entender algo incrível. Por mais que seus pais talvez fizeram algo que te machucaram, você não pode reproduzir isso nos filhos. E você tem que perdoar eles. Eles já te deram algo incrível, que se chama vida. Deus te deu vida, mas usou a genética dos seus pais. Vamos lá, quem lembra de mais alguma coisa? Isso é libertador. Lembra? Alguém quer falar? Alguma das mulheres? Algo que você ouviu na infância? Não precisa ser dos pais, pode ser na escola. Lembra, Amadinha? Quer falar? É tão importante quando você fala, porque quando você fala, liberta outro. Fui criado no Evangelho, mas me afastei dele com uns 15 anos. E aí conheci o Espiritismo, conheci o homossexualismo, me afundei na vida. E aí eu escutei da minha mãe que eu era a ovelha negra da família. E meu pai me pôs para fora de casa 18 vezes. E numa dessas 18 vezes que ele me colocou para fora, todas em agressões, e meu pai, quando ele me olhava, ele fixava em mim, toda vez ele me agredia. E eu tentava entender, porque eu tinha outros irmãos, sim, mas eu queria entender por que ele me agredia tanto. E aí eu fui juntando, conversei com uma amiga minha e falei para ela que eu já não aguentava mais aquilo. Eu queria sair da casa por conta daquelas agressões. E falei que ele não gostava de mim. Mas tinha algum porquê. Ela falou assim, para de procurar o porquê, ele não gosta e acabou. Sendo que ele era metalúrgico viajante. E minha mãe diz que quando eu era muito novo, ele estava em viagem, eu fiquei muito ruim no hospital, e o médico falou assim, tem alguém que ele ama que está longe, traz porque esse garoto vai morrer. E aí ele veio pegando carona no mar até chegar no hospital. Quando ele voltou para viajar, ele já tinha perdido o emprego. E eu acredito que ele tenha guardado isso dentro dele. E aí eu passei a vida toda, eu voltei para Jesus, eu casei, eu tive uma filha, Deus restaurou. E eu tinha isso dentro de mim. E eu tinha certeza que era isso, porque ele tinha perdido o emprego. E eu fui ter a certeza agora, há pouco tempo, há uns 3 meses atrás, quando eu recebi a oportunidade de ir para a Argentina para dar prosseguimento ao curso de medicina. E eu me preparando com a minha família. A minha filha veio chorando. Ela me abraçou. Aí falou... Eu me emociono porque eu cuido disso o dia inteiro. O
porque é melhor perder um filho ou um trabalho. Aí ela me abraçou e falou assim: pai, não vamos para a Argentina, não. Eu vou orar. Você vai ser médico no Brasil. Vamos ficar aqui. E aí eu falei isso com meu pai e com a minha mãe. E aí meu pai virou para mim e falou: hoje você está passando e está acontecendo com você o que você fez comigo. A sua filha vai fazer com você o que você fez comigo. Ela vai acabar também com a sua história como você acabou com a minha. Patrícia, vem ministrar no coração dele com a esposa. Desculpa, gente, mas não tem como. Não tem como a gente não se emocionar com isso. O filho estava morrendo. Alguém que você ama está morrendo. E aí perde o emprego e o resto da vida trata o filho como uma desgraça e não como uma bênção. E aí, se a gente não tomar cuidado, isso vai se repetindo. Gente machucando o outro, não entendendo que isso faz parte da vida e trocando os valores. Eu estava nos Estados Unidos esses dias e quem arrumou minha agenda foi um irmão que, se você conversar com ele, você vai ver que ele é homossexual. Ou era. Ele é todo cheio de trejeito, ele brinca, ele ri, mas ele é casado há 23 anos com uma mulher e tem 2 filhos. E ele não tem crise de ouvir isso na internet, porque ele dá o testemunho. E eu me lembro que quando eu cheguei numa cidade, uma pessoa falou assim para mim: pastora, quem está arrumando a sua agenda aqui é aquele irmão? Eu falei: ele é muito amigo meu, ele é a esposa. Aí ele falou assim: mas ele é bicha, né? Eu falei: já foi. Aí o irmão: uma vez gay, gay para sempre. Eu: sério, irmão? O senhor já foi para saber? Que eu sou desbocada. Pensa numa pessoa desbocada na classe. É igual um dia eu estava na igreja, tinha um pastor odiando homossexual. Eu odeio, podia morrer tudo. Eu falei assim: pastor, o senhor tem tanta raiva deles. O senhor sabia que o céu também é para eles? Aí ele falou assim: mas vai ficar de fora. Sim, ficarão de fora os fofoqueiros, glutões, maldizentes, adúltero e afeminados. Não é só eles. E o adulto está dentro da igreja, você fala: vai consertar. E talvez o senhor tenha problema de ser glutão, porque eu estou vendo que o senhor tem um pouquinho de excesso de peso. Então o senhor também tem o risco de ficar de fora. E ele continuou falando bravo. Eu falei: pastor, agora com todo respeito. Assim, tá, gente? Sentados. Não foi ele que me convidou para ministrar, ele estava falando demais, o que estava ferindo gente, inclusive pais que tinham filhos com problemas na homossexualidade, que estavam à mesa. E eu disse: pastor, posso falar uma coisa só para o senhor e para sua esposa, com todo respeito? Pode, irmã. Escuta, pastor. Tudo que a gente odeia demais, ou reprime demais, deve ter um dentro da gente. O senhor quer fazer uma sessão? Eu estou achando que tem um gayzinho adormecido dentro do senhor. Ele começou a chorar. Que isso, pastor? Eu falei: mas você quer matar o cara? Que ódio é esse? Jesus morreu por eles. Gente, ele ficou tão sem graça, mas tão sem graça, que se não tiver, a partir de hoje, pelo menos, ele não humilha mais ninguém. Eu não falei no altar, não maltratei ninguém, mas na classe aqui, ó. Por quê? Porque eu trato disso todo dia. Olha que vida linda de restauração. Meu irmão, o senhor está no Brasil? Está fora, né? Está no Brasil? A medicina parou, irmão? Olha para mim. O curso de medicina, quietou? Em nome de Jesus, eu declaro, meu irmão, faz o Enem de novo. Deus vai abrir a porta, você vai passar, se tornar médico, cuidar desse povo. Em nome de Jesus, meu irmão, vai realizar o seu sonho. Gente, quantas vezes a gente julga uma pessoa aqui? Eu gosto muito de uma frase: não me julgue sem conhecer a minha história. É um livro que eu estou escrevendo agora. Só de caso do meu paciente. Voltando ao meu amigo dos Estados Unidos.
Não vou citar o nome dele, não. Aí quando eu falei isso pro pessoal, todo lugar que eu ia, o povo ficava encabulado. E ele é muito, muito legal, gente. Pensa na pessoa legal, gente, sanguíneo, igual eu, desparolado. A mulher dele é uma benção, os filhos é uma benção. Oh, como eu gosto daquele povo, gente. E ele me maquiava todo dia, arrumava meu cabelo, ia pro culto. Eu falei, irmão, não posso ir pro culto do senhor, não. Tem que pôr a sua esposa, um dos meninos aqui dentro. Aí ele, pastora, mas eu falei, eu sei, meu filho, mas todo mundo é um homem e mulher, mas todo mundo acha que eu sou gay ainda, eu sei que eu não sou, mas ele levou na brincadeira, eu falei, não, Júnior, vamos embora, vamos. Aí fomos e tal, para chegar com respeito, eu só ando acompanhada. Meu filho é o Júnior, que estava comigo nos Estados Unidos. Enfim, e eu preguei essa mensagem no domingo de manhã. Pais machucados criam filhos doentes. E eu pregava a mensagem, e ele no banco, ele chorava de alegria, de gozo na alma, chorava, mas com um sorriso nos lábios. Ou seja, eu lembro do meu passado, mas ele não dói. Aí eu cheguei perto dele, cheio de gente que tinha falado para mim, ele é ainda? Aí Deus falou comigo, deixa ele contar a história dele. Eu falei, pastora, a senhora me dá mais 20 minutos no culto? Dou. Eu falei, amigo, você tem coragem de contar o seu testemunho hoje? A pastora estava aqui, ó, doido para falar. Então, para mim te dar o gancho, o microfone, eu vou só te fazer uma pergunta. E você responde no microfone, eu te dou o microfone. O que seus pais disseram que você era? Aí minha mãe trabalhava o dia inteiro, virou lavadeira. Meu pai falava quando chegava em casa, você não é homem. Você é uma mulher que você não presta. Seu à toa, você nunca vai ser homem. Só que o pai falava que ele nunca ia ser homem, trabalhar. Só que ele achava que era homem. Aí o tio, irmão do pai, que era vizinho, começou a abusar dele sexualmente quando ele tinha 4 anos. O pai sabia que o irmão era pedófilo e deixava o filho brincar com ele. Seu filho não é isca para ninguém sair do pecado. Ele pode ser isca para a pessoa permanecer se você não tiver cuidado. O que aconteceu? O tio começou a abusar, depois o amigo do tio, depois o filho do tio, e ele se tornou um menino que era extremamente abusado sexualmente. Aí na mente dele lembrava que você não é? Não é? Foi crescendo. Aí ele descobriu, eu não sou um homem mesmo, se tornou garoto de programa de empresários, na cidade do interior de Minas Gerais. Diz ele que se afundou na lama do pecado mesmo, virou garoto de programa, não tinha ninguém que conhecia Jesus na família, pensa. E um dia pregaram o evangelho para ele. Ele tinha 17 anos. Converteu, resolveu não ser mais garoto de programa, resolveu sair da homossexualidade, morava no interior de Minas, arrumou uma namoradinha, desolhos, ok? Terminou de ver que os dois estavam interessados um no outro. E ele chamou ela depois de 2 meses de flerte e disse, quer namorar comigo? Aí ela, quero. Aí ele, mas eu preciso te contar um negócio. Ele disse que ninguém acreditava nele. O pai chamava ele crente do pau torto. Vai deixar, vou usar a expressão que o pai dizia, vai deixar os pastores também de comer? Olha que absurdo de um pai fazer isso com o filho. Vai virar franguinha do povo lá da igreja? Não tem mais ninguém para te pegar aqui, não? Só que aí ele chega perto, o pastor, um pastor extremamente amoroso, tá? Diz, meu filho, eu estou aqui para te ajudar. A figura de pai veio do pastor. Amadinhas, irmãos, que coisa mais linda. Silvia é a esposa dele. Você quer namorar comigo? Quero, ai. Sabe aquela irmãzinha bem da roça? Morava no interior dos interior, que não tinha percepção, não tinha maldade com as coisas. Aí ele falou, mas eu preciso te contar uma coisa. Aí ela falou assim, o que você quer contar? Fala para mim, o que você... Mais alto. Aí ela falou assim, o que você quer contar? Bom, vou repetir aqui. Vou deixar a pastora. Fala. O que você quer me contar? É que... Ai, é difícil falar. Eu já fui gay. Garoto, contou tudo. Aí você fala, sério? Você tá falando a verdade? Não parece. Aí ele, não pareço? Não, nem um pouquinho. Aí ele falou assim, então, mas essa é a verdade, eu já fui garoto de programa, já fiz muita coisa feia, eu estou tentando sair da homossexualidade, mas eu converti mesmo, eu amei Jesus. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que aquele que converte e nasce de novo é nova criatura. Então, sendo assim,
eu quero casar com você. Aí ele olhou para ela e falou assim: você acredita em mim que eu não vou pecar mais? Você ama Jesus? Então ele te ajuda. Tudo pode naquele que te fortalece. Mas agora que você me contou, eu tô percebendo. Tenho 3 jeitinhos. Eu posso te ajudar? Quando você desmunhecar, eu posso ficar brava e te ajudar a ser homem. Aí ele. Não, e a pastora tem a vozinha dela, né? Aí o que acontece? Quando ele contou isso, a Silvia enchia o coração de orgulho e dizia: meu macho. E ele olhava para ela e disse: meu pai não acreditou em mim. Ninguém não acreditou em mim. Mas a Silvia. Se não fosse pecado, eu dizia: a Silvia é minha deusa grega. Não pode deusar ninguém, né? Falei: essa mulher acreditou em mim mais do que eu. E aí, gente, 2 namorados, eu vou contar a história deles, vocês vão rir. E ele engravidou ela solteiro. Pecaram. Na Assembleia de Deus, ele foi excluído. Chamou ele na frente da igreja: vamos excluir o irmão. Mas diz ele que enquanto estava excluindo, ele estava tão feliz, ele falou: todo mundo agora sabe que eu sou homem. Diz ele que enquanto estava todo mundo pensando assim, pecador, e ele estava na alegria, que ele falava: pastor, pode contar para todo mundo, pode contar para as congregações, conta para o campo inteiro que eu pequei, eu fiz as coisas antes, conta que eu engravidei a Silvia, aleluia! Gente, quando ele disse isso, por isso você não pode julgar, gente, você não sabe o que Deus permitiu, o meio da história ainda não é o... Você sabia que ele precisava daquilo para ser curado? Diz ele que quando ele chegava na igreja, que o povo olhava assim para a Silva, que dó, e ele ficava assim, ó: nós estamos em prova, mas nós vamos casar. Todo mundo julgando: vocês não estão excluídos, nós estamos excluídos, mas nós vamos entrar em comunhão. Só esse menino nascer, vamos pôr um nome bíblico nesse menino, vai ser o Lucas. Está firme com Jesus. 23 anos de casado. Aí eu falei: Silva, e como é que é? Pastora, não me dá sossego um santo dia. Parece que ele tem que provar para mim todo dia que ele é o cara. E quando a gente terminou, que ele contou o testemunho, ele falou: se eu ainda tenho, irmãos, aí que eu fiquei impressionado, algum trejeitinho, eu quero dizer para você que o culpado é a Silvia. Porque foi ela que me ensinou a ter um jeito de homem. Foi a Silvia que falava: bem, descruza as pernas. Era ela que olhava para mim e falava assim: não pega bem. Então a libertação dele veio através dela. Pois é, mas onde começou o problema? Você não vai ser? Você não vai ser? Você não vai, preso? E quantas vezes a gente faz a mesma coisa com os nossos filhos? Mão de manteiga, homem nenhum vai te aguentar, nojento, você só nasceu para me dar vergonha. Alguém quer falar mais? Você está vendo que quando você fala algo, liberta? Nós fomos criados no orfanato, né? Eu e meus irmãos fomos jogados no orfanato. Eu tinha 7 meses de idade, dentro da Cidade de Deus. E no decorrer de um tempo, vamos morar com a minha mãe. E no período que ficamos com ela, ela amaldiçoou muito nossas vidas. Muito, muito. E dizia que nós não passaríamos do ano 2000, porque seríamos todos vagabundos, traficantes. A minha irmã se relacionou com um bandido, né, da época lá, teve um filho com ele, tem até hoje, o Alexandro. O meu irmão entrou para o tráfico, todos conhecem o meu irmão, que é o pastor Maurinho. Entrou para o tráfico e eu também entrei para o tráfico. E eu fiquei no tráfico, fui baleado, fiquei internado, tomei um tiro no fêmur. E fiquei durante 8 anos no tráfico de drogas. Eu acho que o meu irmão, até pregando, já falou isso algumas vezes em Campo Grande. E a minha mãe sempre dizia que nós não seríamos ninguém. Não teríamos família, não teríamos vida. E com o passar do tempo, o meu pai foi me visitar lá na Cidade de Deus. E eu falei para ele que se ele voltasse lá, eu o mataria.
porque a minha vida era ser bandido e eu não queria outra vida. Meu pai está vivo, quem quiser ele pode testemunhar isso, tem pessoas que conhecem meu pai. E no dia em que ele foi me buscar, que era o domingo que ele ia morrer, eu decidi aquele dia pagar para que uma cova fosse cavada para o meu pai. E naquele mesmo dia em que eu ia matar o meu pai, ele levantou e todos os domingos ele ia me buscar. Todos os domingos ele ia pedir para eu almoçar com ele. Eduardo, vamos almoçar comigo. E eu com uma arma atravessada nas costas e uma outra na cintura, eu dizia, eu não vou porque eu gosto disso aqui. E quando alguém trazia um folheto para mim, eu cheirava cocaína em cima do folheto. E dizia, vem para Jesus. Eu dizia, eu não gosto de crente. Pegava a tesoura, cortava a gravata, usava droga em cima do folheto e dizia, eu não nasci para isso. Para ser crente, eu não nasci. A minha vida é essa aqui. Eu não tenho carne aqui no nariz. Não tenho cartilagem, porque a cocaína acabou com tudo. E quando meu pai levantou-se do Vilar Carioca, onde ele mora até hoje, para me buscar, a voz de Deus falou assim, você não vai buscá-lo, porque eu vou trazê-lo. E nesse dia, teve um baile lá na Cidade de Deus, Cidinho e Doca, né, quem de repente deve conhecer, cantando, e nós tiramos a vida de um homem. E quando tiramos a vida de um homem, no outro dia, o irmão desse homem veio me procurar. E nós tínhamos aquela onda de tirar foto armados, né? Que bonito, tirar foto armado, mostrar para todo mundo que a gente é bandido. E o cara foi até, antigamente era negativo. Hoje nós temos cartão de memória, mas naquela época era negativo. E o irmão daquele homem que morreu foi até o fotógrafo da Cidade de Deus e falou assim, eu quero o negativo de todos os bandidos daqui. Porque tem um que matou o meu irmão e eu vou atrás dele. E ele pegou o negativo e eu tinha um cabelo pintadinho de preto, o bigode pintado de preto, e ele falou, é esse aqui que matou o meu irmão, eu vou atrás dele. Naquele mesmo dia, eu saí de lá e fui para Campo Grande, da Cidade de Deus para Campo Grande, e eu fui com uma bermuda da Ciclone. E quando eu cheguei no Vilar Carioca, os caras me tiraram minha roupa e rasgaram, porque lá era terceiro comando, e eu era do comando vermelho. E aí disseram, vou matar esse cara, e o meu pai apareceu na hora. Ele falou, se seu pai não aparecer aqui, você vai morrer agora. E o meu pai apareceu. Então, tudo que minha mãe falou, que nós seríamos bandidos e que não passaríamos do ano 2000, quase aconteceu, porque o meu irmão Mauro, ele fez um monte de coisas e amarraram ele para matá-lo. Só não aconteceu, porque Jesus me buscou. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje eu sou policial militar do estado do Rio de Janeiro. Nada na minha vida ficou marcado, não tenho uma passagem pela polícia, sou casado há 17 anos, tenho 2 lindos filhos e faço faculdade de Direito para a glória de Deus Pai. Você sabe que enquanto ele estava falando, eu fiz um irmão abraçar, o outro irmão abraçar, o outro colocar a mão por trás. Porque muitas vezes as pessoas acham que a nossa história é um fracasso. Uma história como a desse homem, de bandido a policial. Quem faz isso? Só Cristo. Mas o que desejaram que ele fosse? Bandido, e morrido, já tinha morrido. Todos na minha época já morreram. Mas quando ele nasceu, o que Deus disse? Meu filho amado. Agora você é meu. E eu tenho uma oração rodando aí. Eu fiz uma oração na viatura e está rodando o mundo inteiro. Todo mundo já viu essa oração. E eu fazendo, eu tenho um vídeo aqui para quem quiser ver. Está rodando aí no Facebook, tudo quanto é lugar, eu orando na viatura com meus companheiros. E graças a Deus todos aplaudem, porque eu nasci para servir ao Senhor. Ô, gente, vocês estão entendendo o que Deus está ministrando ao seu coração hoje? Tem palavras que a gente fala que vai estragar. Eu só estou te chamando hoje para não repetir o que fizeram com você com seus filhos. Vai lá, irmão. Vou correr desse lado. Pode falar, meu querido. Graças a Deus eu não tenho um exemplo próprio meu. Mas a minha esposa aqui tem um primo que, ao nascer, o pai dele botou o nome de Xuno. Xuno? Em referência a Exum. Oxum, né? Oxum. E aí ficou Xuno. Esse garoto cresceu vestindo roupas de mulher, porque o pai botava. O pai botava. Sapato de mulher, roupa o pai de mulher. Não assumir, então o deixou pai, o filho assumir.
a avó Jesus. colocando roupa de mulher nesse menino. Esse menino cresceu assim, entendeu? E agora ele é gay, mora com um rapaz e a vida toda transtornada. A irmã também é gay também, é a irmã dele. E a vida toda transtornada. Tudo virou. Você está vendo tanto que é sério? Um dia eu perguntei a um paciente meu que era homossexual, quando ele foi tratar comigo. Meu filho, sua vida vinda ao mundo foi desejada? E ele disse, acho que foi, eu sou caçula. Eu falei, mas seus pais programaram você? Ah, eu sou caçula, né? Se tivesse acontecido alguma coisa, foi com o primeiro. E como a sua mãe sempre te apresentou? Ele é um menino muito bonito, um alemãozinho, cabelo igualzinho cabelinho de anjinho, bem compridinho, olho azul igual o céu. E tem pessoas que quase idolatram esse tipo de aparência física. E a mãe era mais ou menos assim. E a mãe chegava perto de todo mundo e dizia, esse é o meu filho mais velho, vou usar nomes que não são deles, Joaquim, e esse é o meu caçulo Marcelo. São os meus 2 filhos, mas eu sempre quis um casal. Só que Deus, né, quem escolhe o sexo, me deu 2 meninos. Mas já pensou se o Marcelo fosse uma menina lindo desse tanto? Escuta aqui, como é que é ser o futuro desse menino? Hã? Aí vem me falar que é doença? Vem me falar que foi o capeta que entrou nele? Claro, quem? Peraí, claro, deixa eu fazer uma objeção. Qual foi a palavra profética? Palavras traz morte ou vida. A mãe passou a vida inteira. Mas eu não contei de cara, não. Eu só fiz assim mesmo. Eu odiava Deus, porque Deus me fez Ele odiava Deus porque Deus me fez assim, ou seja, o que minha mãe não queria. Eu falei assim, quem é o seu herói? Meu pai. Por quê? Meu pai sempre percebeu que minha mãe me rejeitou, sempre me deu todo o amor do mundo. Meu pai, eu posso fazer o que for, ele me ama. Só quando eu contei o que eu era de opção sexual, que meu pai se afastou de mim, porque foi decepcionante para ele. Eu falei, quem você precisa conquistar na vida? Minha mãe. Chorando. Aí antes de ir direto no assunto, eu falei, você me contou que tem 6 anos que você mora com um rapaz. Que idade que ele tem? 18 anos mais velho do que eu. Mãe, né? O que ele faz que você mais gosta? É o sexo? Não. Sexo desse jeito não é bom. Eu, não. Machuca e tal. Eu falei, é difícil, né? Como psicanalista eu posso entender você. Não contei ontem, sexo no esgoto relaxa o homem que recebe. Daqui a pouco o número 2 não segura mais, tá? E não existe cirurgia que conserta, não. Por isso que alguns usam flaudão, viu? Fedem. E ele disse para mim, não é bom. Eu falei, entendo. Então me conta o que ele fazia, que você gostava. Separava a roupa para mim todo dia, para me sair do jeito que ele gostava. De noite, quando eu voltava para casa, ele dizia para mim, me dá a placa do Uber. Se você tiver de táxi, me manda a placa. Cuidado, hein? As pessoas são más e podem maltratar você. Agora, o que eu mais gostava, todo dia à noite, quando eu chego em casa, tem janta quentinha. Quem faz isso? Quem faz isso? Mais forte, quem faz isso? Aí eu olhei para ele e falei assim, então você não tem um namorado. Eu tenho uma mãe, né? Eu falei, vamos tentar resolver essa história? Ele falou, não adianta. Eu tenho HIV. Que idade? 25. Os pais se converteram nesse caminho. Tinha 5 anos que os pais eram convertidos, a mãe já tinha entendido. Gente, mas eu ministrei tanto na vida desse menino, ele virou minha ovelhinha. Eu ligava para ele, ele me chamava de mãezinha. Ele começou a frequentar a mesma igreja que eu, converteu. Todo dia, gente, todo dia ele lá onde eu estava no culto, lascava o beijo na minha cabeça, babado, com quem tem HIV. Se eu tivesse um corte e o beijo babado fosse, você sabe que tem risco. Eu já tinha o maior cuidado quando ele vinha para saber como é que ele me beijava, aquela coisa com meu filho, eu falei, Júnior, o paciente da mamãe tem esse problema, então tem uma enfermidade, ok, Júnior, relaxa, mãe. Mas teve uma vez que eu falei, eu queria um McDonald's. Tem como você ir aqui do lado e comprar para mim? Falei para ele. Tem. Júnior, vai com ele.
pastor, a senhora vai confiar o seu filho do meu lado. Vou, porque eu sei quem você é. Só você que não sabe ainda quem você é. Eu trabalhei muito isso no meu filho. Meu menino foi lá com ele, voltou. E um dia eu estou andando em Goiânia, ele me ligou, mãezinha! 5 horas da tarde, oi! Parei o carro porque ele estava muito desesperado, chorando. Eu falei, meu Deus, vai que ele caiu de novo, né? A gente tentava fazer ele se recuperar. Eu dizia, olha, o HIV, você vai viver muito tempo ainda medicando com coquetel. Eu conheço um paciente que tem HIV e casou e usa camisinha. E você sabe que com a infertilização pode ter filho e a criança não nasce. Existem uns trâmites hoje legais que tem como fazer. Eu falei, você pode morrer. Eu falei, mas eu não queria, eu queria um milagre completo. Sabe aquele novo na fé que acredita em tudo que você fala? Jesus pode curar a gente? Eu falei, pode, mas eu não acreditava que ele ia ser curado de HIV. Mas eu não podia matar a fé dele. Ele me ligou, era 5 horas. Para o carro, mãezinha. Eu falei, tá parado. Mãezinha. Eu estou no HDT, que é o Hospital de Doença Tropical, desde as 7 da manhã. Eles não cansam, não param de me furar, faz exame, me leva de volta, outro exame. É o 3º exame. Não sou mais soro negativo. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, como eu não sei, o laudo está aqui, curado. Ele está liberado, eu não atendo mais ele, não sei se ele está firme, não sei, não atendo mais ele como meu paciente, já tem um tempo. Acho que tem 1 ano. Depois ele ficou tão feliz, ele dava testemunho na igreja, ele foi para outra igreja. Não sei como é que ficou o resto da vida dele, mas de uma coisa eu sei. Esses casos que eu fui acompanhando e atendendo, isso me fez ser mais humana, gente. Me fez preocupar. Isso não significa que eu estou isenta de passar por algum problema com os meus filhos, com os meus netos e bisnetos. Não significa porque eu sei o caminho, o filho vai acertar o caminho. Só significa que eu preciso ser como Cristo. Parecer eu e você como Cristo, sermos mais humanos. E se depender de nós, tende paz com todos e promova o reino de Deus. Só que eu preciso conhecer o estado das minhas ovelhas, dos meus filhos. Gente, eu atendo paciente, a minha equipe cuida do pessoal no imersão. O que a gente tem de casos, não escandaliza não, tá? De pais que abusam sexualmente dos filhos. Às vezes que se dizem cristão. Tem uma menina que eu cuidei aqui do Rio, capital. Ela foi embora, mas morou no Rio. O pai dela era traficante, para se esconder do tráfico, fez de conta que virou crente. Fez de conta que era crente, andava com a Bíblia debaixo do braço, você sabe que existe isso. Abusou dela de 5 anos a 16. Com 16 anos, a mãe pegou o revólver do pai que ficava escondido, enfiou nela e disse, sai daqui, você não é filha, você é rival. Essa menina saiu, ela falou para mim chorando, pastor, eu fiz 6 abortos do meu pai. Mas sabe onde que eu ouvi ela? Não foi no consultório, foi numa igreja fazendo uma terapia em grupo, como eu fiz aqui agora, comecei a fazer de manhã. Mas ela conseguiu perdoar o pai. Ela entendeu que ele veio daquela história. Tem 25 anos que ela não vê nem o pai nem a mãe. Ela está crente, firme no interior do estado de Minas Gerais, é esposa de um pastor. E o que ela faz hoje? Ressignificou a história dela, liberou perdão para os pais. Ela não consegue ter contato porque ela não lembra de nada. Ela vivia em cárcere privado. Mas ela perdoou. Ela não está com câncer, ela não está doente, ela está curando mulheres. Quando eu disse, se alguém quer contar um testemunho de perdão, que ela subiu, o resto dos testemunhos de perdão ficou. Eu falei, quem tem dificuldade de perdoar? Havia umas 40 mulheres ajoelhou no pé dela. E ela começou a aconselhar e ministrar. Existe sim, vida após qualquer desgraça que projetaram sobre a sua história, em Cristo existe. O que me preocupa é que a gente às vezes está mais preocupado com o que os outros vão pensar sobre mim, meus filhos, minha casa, sobre a pessoa em si. Não, a gente não está muito preocupado.
Sabe qual que é a frase que eu mais escuto das mães? O que vão pensar de mim, irmã, se minha filha fracassar? O que vão pensar? Eu falei, não é a felicidade do outro que importa, é o que vão pensar. Vão me apedrejar, vão me julgar. E daí? Um dia, um irmão chegou perto de mim e falou, pastor, eu quero morrer. Minha filha engravidou, eu sou pastor. Eu falei, sua filha estava envolvida com tráfico, com droga. Quem sabe a gravidez não foi o propósito de Deus para arrancar ela disso. E não foi, gente. Quietou. Ela chegou perto de mim chorando quando descobriu que estava grávida. Pastor, eu tenho medo de pagar com esse neném que está no meu ventre tudo que eu estou fazendo com meu pai. Eu falei, legal, então vai lá, conserta com o papai. Ele falou, eu vou esconder, vou mandar para a Conchinchina. Eu falei, ela é a primeira que ficou grávida? Se eu falar, engravidou o filho do pastor Juarez das Costas. Suponhamos que é o pastor mais top do Brasil. É a primeira, gente? É a última? Vai para o Guinness? Abriu, fechou a história? Quanto tempo que o povo vai lembrar? Se está machucado, eu tenho que cuidar? Não é jogar fora. Um dia uma irmã falou para mim, pastor, você vai ser madrinha do casamento da ciclana? Eu falei, vou. Mas ela está grávida. Eu falei, mas vai casar. Pastora, mas ela está grávida, você vai ser madrinha? Eu falei, uai, qual é a diferença dela para você? É só porque você não engravidou ainda? Ela falou, a senhora é muito desbocada. Eu falei, você acha que eu não sei que você transa com seu namorado? Qual a diferença? Me conta. Eu não vou jogar fora. Aí falou, a menina teve 3 filhos, já tem muito tempo, casou, teve um filho, estava grávida, depois teve outro filho, depois teve outro filho. Agora está todo mundo puxando saco, falando gracinha, as filhas da irmã fulana. Foi falsidade. Ô gente, o cair é do, o levantar é de, aquele que não tem pecado atira a primeira, onde mudou um pecado, superamudou a. Comece a entender a história do outro. Cuida da sua casa, não vira para os seus filhos e fala, você não pode me passar vergonha, porque eles vão te passar. Mas vira para eles e fala, independente do que acontecer, você é meu filho, minha filha, eu amo você e não vou deixar de te amar. E se precisar limpar as suas feridas, te carregar no ombro, papai e mamãe está aqui. Sabe o que vai acontecer? Eles vão ter mais medo de errar do que vontade de instigar sua raiva. Está filmando, mas o que eu vou contar é público. E minha filha, que tem 21 anos hoje, não tem crise com isso. Quando a Angélica passou com 17 anos em medicina, foi para a faculdade. A faculdade inteira, nossa, 17 anos. Os reitores, meu Deus, que menino inteligente, seu pai e sua mãe devem ter muito orgulho de você. Mas aí ela virou, mãe, tem festinha da faculdade. Não vai, você é crente. Mãe, mas você me ensinou o caminho que eu devo andar e eu não vou desviar dele. Não vai, você é crente. Não vai, mas eu percebi que não ia ter jeito. Porque ia ter curiosidade. E a faculdade de medicina, né? Hoje, para você fazer residência, você tem que ter um histórico, inclusive dos eventos que você participa. Você tem que divulgar as festas da faculdade, porque médico não pode fazer mídia, mas pode divulgar o trabalho do outro. Então faz parte de alguns trâmites. E ela olhou para mim e disse, mãe, com todo respeito, eu não sei se é verdade que você me ensinou, é verdade absoluta. Eu estou curiosa. Eu quero ir na festa. E onde era? Boate. Chorei 3 dias. Deus, onde foi que eu errei? Deus falou assim, onde eu errei com Adão. Foi esse dia que Deus falou para mim. Deus, eu quero morrer. Deus falou assim, pois vá com ela. Você vai ficar escandalizado? Filha, você quer ir na boate? Quero. Mamãe vai com você. Mãe? O que vão pensar de você? Eu falei, eu estou pouco me lixando com o que vão pensar. Eu sei quem é a minha filha. E se você quiser conhecer um pedacinho do inferno, eu vou ficar na porta para te puxar. Chorei, jejuei, orei, adiantou? Não! Quero ir? Quero. Lá vai eu, chorando no estacionamento, orando mais do que tudo. Deus, meu Deus, que capeta do inferno é esse, meu Deus? Ela saiu lá de dentro, deu tempo, cheirei a boca dela. E aí, filha, gostei. Falei, é para matar um trem desse. Resumindo, 3 ou 4 vezes. Ela não queria, não era bagunça, ela queria a cobrança das colegas de estar
Aí meu marido foi um dia. Meu marido levou 4 amigas com ela para o salão para arrumar para a gandaia. E todo domingo na igreja direitinho, bonitinha. Eu podia falar com pouca vergonha. Não, Deus, faz aqui ser melhor do que lá. Pelo menos não está fazendo escondido, irmã. Sabe o que aconteceu? Meu marido olhou para a menina e falou assim, cadê seu pai? Eu não tenho pai, tio. E começou a chorar. A amiga, que estava influenciando ela. Virou para outra amiga, seu pai mora onde? Meu pai mora no outro estado, nem me liga. Me dá dinheiro que é o suficiente. Quando meu marido percebeu que todas elas tinham uma carência paterna e procuravam um buraco para se enfiar, meu esposo falou assim, quem vai pagar salão aqui de todo mundo hoje sou eu. Tio, eu vou pagar. Foi levar as meninas para a festa. As colegas falaram, não põe salto, porque então você vai ficar mais bonita do que a gente. Minha filha tem 1,80 m. É uma boneca. Meu marido vai pôr salto. E se ela ficar mais bonita do que vocês, problema de vocês. Já que tem que ir nesse troço, vai arrasando. Mas chegou na porta, ela não quis descer. Pai, obrigado por entender minhas fraquezas. Por esperar elas passarem. Vamos embora. O pai falou, você tem certeza? Não quer mais um dia para ver? Voltou para casa chorando. Arrumou um namorado, vai casar. Passou, gente. E eu não tenho vergonha de falar isso para você. Porque eu não tenho casa perfeita. Eu não tenho marido perfeito. Eu não tenho filhos perfeitos. Eles são ser humano. Mas, em todo tempo, eu quero estar lá. Cuidando, amando, entendendo. Para o dia que eu chegar aqui e falar para você, irmã, tudo passa. Irmã, irmão, bom ânimo. É muito fácil chegar aqui no altar e falar que você é super-herói. É falar que você é semideus. Por isso que a gente tem um punhado de gente deprimido, surtando, porque não pode contar para os outros seus gigantes, vencidos, e os que estão em pé e você está tentando matar. Você viu quando o irmão começou a contar a história dele, que eu comecei a colocar as pessoas perto dele? Irmão, não dá uma sensação gostosa? E olha que isso já passou tem anos. Não apedreje ninguém. Não apedreje seus filhos. Não jogue praga. Não declare que são malditos. Declare que são abençoados. Declare que por mais que o diabo tenha se levantado, tudo vai passar. E eu me lembro que um dia eu escutei ela contando para uma amiga dela, minha mãe é minha melhor amiga. Como assim? Eu posso contar tudo. E o tempo se passou e um dia ela falou assim, mamãe, obrigado por ter me entendido e me amado na fase mais difícil da minha adolescência. Passa, meu irmão, passa. Repita comigo assim, eu quero dizer aos meus filhos, eu te amo e tenho orgulho de você. Eu quero dizer, mesmo que eles estejam fracos, eu quero pegar na mão e dizer, você é forte. Mesmo que eles estejam com problemas emocionais, deprimidos, na homossexualidade, eu quero dizer para eles, Deus vai te ajudar. Eu estou aqui. Vai passar. Conta comigo. Diga, eu não vou dizer, você não presta. Você vai matar a minha vida, vai me matar de vergonha. Diga, eu vou dizer, eu amo você. É forte, não é? Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, curar a sua vida nesta manhã. Oh, Pai. A gente trabalha com esse projeto na minha casa, o Imersão, e ele nasceu nos momentos mais difíceis da minha história, justamente na minha crise de identidade materna. Cada um tem uma história, você não sabe qual é a marca que Deus vai trazer sobre seus filhos. Comece a lembrar o que te machucou. Gente, sem a gente perceber, nós acabamos reproduzindo o que fizeram conosco.
Não é assim que funciona. Mande mensagem para os seus filhos todos os dias, eles são seu rebanho. Coloque seu telefone para despertar 9 da manhã. E manda lá, filho, bom dia, filha, como é que você está? Ai, que saudade de vocês. Coloque o telefone para despertar 3 da tarde, só passando para dizer que eu tenho orgulho de ser seu pai e sua mãe. Ah, pai, mas eu faço tanto desgosto. Eu já fui jovem como você. Um dia eu falei para minhas meninas, eu já fui jovem. Eu sei que não é fácil. E eu fico tentando te ajudar, porque eu sei que tem muita merda que a gente faz. Aí a minha menina falou assim, mãe, mas você tem que entender que adolescente tem que fazer merda. Ora para Deus deixar a gente fazer só merdinha. Ora para Deus ajudar a gente não fazer merda grande, só merdinha, porque a gente tem que ter história para contar, mãe. Eles têm razão? Tem. Eles têm que ter uma história, você não sabe qual foi a história que Deus programou para eles. Só que o grande problema é que a gente começa a apedrejar, julgar, inclusive quando o filho do pastor falha. O filho do pastor não é vice-deus, tá? E se ele errar? Nós temos mais obrigação de cuidar deles. Por quê? Porque o nosso líder sacrificou muito tempo para cuidar da gente. Se diz para trás, uma irmã começou a falar mal de uma filha de uma irmã que estava com problema. Eu virei para a irmã e falei assim, para mim, não diminui quem ela é. Eu só admiro mais a guerreira que ela é. E vou te dizer algo, irmã. Você não sabe se essa menina foi abusada dentro de uma igreja. Para ter tanto ódio de igreja, tem alguma coisa escondida. Deixa eu contar uma coisa que eu contei ali na mesa. Apesar de estar filmando, eu não gosto de contar isso, mas só tem crente aqui. Eu só ando acompanhada de uma amiga, do meu marido ou de um dos filhos. Meu esposo não viaja muito mais comigo, porque os meninos estão na fase da adolescência e escola ele tem que ficar perto. Meus 2 filhos caçula estudam todo sábado até as 19 horas. E é por isso que eu volto domingo, ou sábado à noite, porque antigamente eles ficavam o dia inteiro comigo. Quando eles crescem, mudam porque faculdade te dá tempo no domingo, e meio de semana te suga, certo? Então eu tive que readequar a minha história de vida. Mas eu viajei uma vez com a minha filha. É muito triste o que eu vou contar para você, mas você precisa saber. E eu preguei numa igreja no interior da Bahia, foi uma benção. Preguei no outro dia e a gente foi jantar com os pastores e a esposa de um pastor. Minha filha no primeiro dia sentou de frente do líder. No outro dia eu sentei de frente dele. E a gente jantando e minha sandália havia arrebentado. E eu sou muito bem resolvida, a sandália arrebentou, eu fiquei descalço. Falei, vou tomar banho, né? Ou vou ficar com uma frescura, ai, quero sapato. Não, gente, o povo não tem obrigação de caçar sapato para mim, não. Pronto. Sandália é minha, a vida é minha. Eu tomo banho, lavo o pé e dormo. No outro dia vai de tênis para o aeroporto. Mas eu acho que a mente da pessoa era poluída. Eu sentei para jantar, o irmãozinho na minha frente. Quando eu penso que não, gente, um pé sobe na minha perna. Você acredita, pastora? Aí na hora eu falei, vou pegar essa garrafa de coca, eu vou jogar na cara desse vagabundo. Eu falei, mas eu estou dentro do restaurante, vai escandalizar o Evan? Eu falei, não posso fazer isso. Eu falei, mas eu não posso deixar por menos, não. Aí eu dei um grito. Eu penso muito rápido. Aí eu pulei da cadeira e falei, garçom, tem um cachorro debaixo da mesa, ai que nojo! Eu tenho pavor de cachorro de gato, que nojo! Aí o garçom olhou para mim e falou, não, dona, aqui não entra cachorro. Não. Eu falei, entra. A mulher do pastor falou, pastora, nós é do interior, mas não é nojento, não. Eu falei, não, mas cachorro entra até dentro da igreja se a porta estiver aberta. Achou o cachorro. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele não sabia onde enfiava a cara. No outro dia, quando eles me pegaram para levar para o aeroporto, só podia pegar ele e a esposa, né? Eu quase corri risco de vida, tanto que ele correu. Quando eu desci no aeroporto, eu falei, vagabundo, um dia a máscara cai. Caiu. Quantas vezes os nossos filhos são vítimas disso? Volto a dizer, tem joio e tem? Cuida do seu. E cada um vai dar conta de si, ah? Não fique aqui fazendo de conta que você vive no Evangelho. Viva. É forte, não é? Hã? Um dia a casa cai. Fizeram com você, não faça com outro. Machucaram você, não machuque o outro. Se tiver alguém entre nós
fraquejando, pecando, vai lá e ajuda. Talvez ele foi vítima de algo que você nem imagina. Talvez pais, pessoas que oprimiram. Por que eu estou dizendo isso? Eu não costumo dizer isso em igreja aberta, só em evento como hoje. Por quê? Não julga não. Agora eu vou dizer, finalizando um versículo. Para onde iremos nós? Repita. Para onde iremos nós? Se só aqui, igreja, casa de Deus, tem palavras de vida eterna. Diga assim, Deus nos avisou que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Deus nos avisou que veriam tempos difíceis, que se Deus não abreviasse aquele tempo, acharia porventura fé na terra? Eu vou dizer uma frase, se você se concordar com ela, você vai só levantar a sua mão. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, fazer parte da geração de gente curado para curar. Eu quero, em nome de Jesus, amar as pessoas, não julgar e entender que pessoas feridas ferem. E eu quero ser um instrumento de cura para a igreja do Senhor na minha geração. Glória a Deus. Seja você um instrumento de cura. Seja você, meu querido. Seja você, minha querida. Vai vir tempos difíceis? Vai. Hoje, gente, igreja é um hospital, tem gente machucado, ferida, arrebentado. Mas não reproduza essas feridas no seu rebanho, sua igreja. Não reproduza essas feridas no rebanho do Senhor, a casa de Deus, a igreja. Escute, tem coisas que não tem como a gente não ver e não passar. A pergunta é, entre roubar e ser roubado, qual é o mais leve? Quem quer ser o assaltante aqui? Ninguém. Se você tivesse que passar isso na vida, não é mais leve? Pergunta, entre trair e ser traído, se eu tiver que passar, qual é o mais leve? Trair? Ser traído. Você está me entendendo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Pare de culpar um ao outro, jogar pedra um no outro. Cuidado com as feridas que a gente causa. Se proteja de algumas coisas. Protege os seus filhos. Cuidado com raiva reprimida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, bem interessante. Se eu pego uma pessoa e eu começo o tempo todo a falar, você não presta, você não vale nada, você não vai dar conta, essa pessoa vai ficar toda feliz? Ela vai fazer o quê? Se encolher. De repente, se ela começar a ouvir isso tudo, ela vai começar a esconder aqui atrás do púlpito, quando ela me vê, certo? Eu vou me esconder porque está lá aquela mulher que critica, aquele pai que critica, aquela mãe que oprime, aquele líder que critica. Daqui a pouco o púlpito não serve mais para esconder, então eu vou me esconder onde? Eu vou correr ali para fora. Machucado, ferido, eu encontro alguém que fala, nossa, você é tão legal, você é tão especial, você é tão inteligente, e às vezes o cara é um traficante. Às vezes o cara é uma pessoa envolvida em algo errado. Para se esconder, então, de tudo aquilo, eu encontro alguém que mesmo ressalta o que não deve ser bom, aliás, faz algo que não deve ser bom, automaticamente eu me entrego àquela pessoa. Por isso que você sabe disso, é uma realidade no Rio de Janeiro. A maioria dos meninos envolvidos com o tráfico de droga foram reprimidos em casa. Foram machucados. A maioria das pessoas que estão cedendo a feridas são pessoas que, na verdade, estão correndo de feridas e palavras que ferem. Diga comigo assim, meu rebanho, minha família, meu maior patrimônio, minha riqueza. Eu vou terminar agora, mas eu vou dar mais uma voltinha no meio de vocês. Eu queria que você dissesse, em uma frase, não precisa contar a história, o que você mais ouviu durante a sua vida, que você hoje, na mensagem, entende que mudou algum do seu comportamento. Alguém quer falar? Em uma frase.
A vida toda eu vi que eu não era ninguém. Desde que, de 5 anos, 6, por aí. E era filha do meio. Então eu era a filha que não era desejada. Era a filha que não era desejada, foi o que passou, né? Quem mais ouviu algo? O que eu ouvi a vida inteira no meu primeiro casamento, em relação a Silvânia, eu queria muito que ela falasse, mas ela não tem coragem de falar. Certo. Ela foi muito maltratada pelo pai, porque ele era alcoólatra e maltratava muitos filhos. E ela, inclusive, apanhou injustamente. Ela apanhou injustamente porque ela sempre foi a filha muito obediente, é minha filha mais velha, e ela cuidava dos 4 irmãos pequenos. Um dia ela foi assaltada, quando a gente morava em Campo Grande, quem é de lá sabe, ela estudava no Riachuelo, no Senac, e ela tinha que ir para a Central para pegar um ônibus, porque um dia ela quase caiu do trem, que estava muito cheio. Ela indo para a Central, ela foi assaltada, e não levaram dinheiro porque ela não tinha, a gente era muito pobre, mas levaram o relógio dela, e veio com ela abraçada até o ponto do ônibus, falando para ela, faz de conta que eu sou seu namorado. E ela tinha só 15 ou 16 anos na época. Ela chegou em casa muito nervosa, chorando, e ela sempre foi muito amiga, a Silvânia nunca me escondeu nada. Minhas filhas são muito sinceras comigo. Aí o pai virou para ela e falou, foi pouco, ele tinha que ter dado um tiro na sua cabeça. E ali eu chorei muito, repreendi aquela palavra. E ela era uma menina muito sofrida. Ela não conseguia se apaixonar, arrumar namorados. Ela começava a namorar e desmanchava logo, porque não encontrava-se um rapaz que a desse atenção. Até que ela falava que nunca ia casar, que nunca ia ter filhos. Mãe, eu vou estudar, vou me formar, eu vou morar sozinha. Eu não quero ter marido para passar tudo que a senhora passou. Eu, no meu primeiro encontro de casados que eu vi na sede, eu chorei muito, glorifiquei a Deus, porque um dia a Silvânia, aquela menina que falava que nunca ia casar, que não ia ter filhos, ela estava ali na frente cantando no Ministério de Louvor, e grávida da minha neta. Glória a Deus. Ela encontrou Alex, um jovem abençoado, um homem de Deus. Cadê o marido dela? Que eu amo, e tem o Alex como filho. Ah, que lindo. Jesus deu Alex para ela. Hoje ela tem uma filha de 2 anos. Eu louvo e glorifico a Deus pela vida da minha filha, porque o Senhor mudou a história dela. Irmão, você pode fazer uma declaração para ela, para mim? Aproveita e fala, eu sou o seu resgatador. Amor, eu sou o seu resgatador, a pessoa que te ama, a pessoa que está sempre ao teu lado no momento bom, no momento ruim, que faz de tudo para te ver feliz. Ai, como é que está sendo emocionante essa manhã. Diga assim, não me julgue. Você não conhece a minha história. É muito forte, não é? Eu vou terminar, eu quero terminar, mas é tão difícil terminar. Se eu falar assim para você, eu vou terminar com uma das histórias mais fortes dos meus atendimentos. Eu tive uma paciente que traiu o marido 19 vezes. Em 19 anos de casada. Você que é homem, perdoaria 19 adultérios? Quem teria coragem de perdoar? Quer levantar a mão? Difícil, não é? 19 adultérios. Difícil, não é? E eu lembro que quando ela disse numa das nossas terapias em grupo, ela teve coragem de contar. Eu não presto, eu traí 19 vezes. A minha equipe já é muito bem treinada para isso. Eu abracei ela e ela disse, pastora, tem saída para mim? Eu falei, engraçado, Jesus nunca perguntou para Maria Madalena, quantas vezes você traiu? Ele só disse, ela era a prostituta mais custosa da época, pelo jeito, né? Vai, não peques mais. Só que eu perguntei, vamos contar a sua história comigo? Gente, a mãe dela era prostituta, dessa menina que traiu 19 vezes. E a mãe levava ela para pedófilo desde 5 anos de idade. Não era ninguém cristão.
A mãe entregava ela para pedófilo e ela conta que lembra de olhar para trás e a bonequinha fazer assim no chão. Mamãe, eu estou com medo. Ele é bonzinho. Diz ela que era 3, 4 por dia. E a mãe falou, não conta para ninguém, porque então vão achar que a mamãe não sabe educar você. Filha única. Ela não sabe quantos pedófilos possuiu ela. Só que quando ela tinha 12 anos, ela foi para a escola e uma amiga apanhou. Porque que a sua mãe te bateu. Porque eu dei beijo num rapaz. Peraí, você beijou e sua mãe te bateu ou na minha cabeça? Eu faço mais do que beijo, minha mãe não me bate, minha mãe fica feliz. E a gente ganha com isso. Resumindo a história. E as coleguinhas tudo falou, não, mas descansa. Papai e mamãe bate porque papai e mamãe ama. Então, peraí, então minha mãe não me ama, eu não tenho pai na cabeça dela, né? Porque em vez de me bater, ela me dá para pedófilo. Deixa eu resumir a história. Ela se converteu com 16 anos. Tentou ficar firme. E ela não entendia porque ela traía o marido e pedia perdão, mas ela não tinha casos. Na internet, dentro do elevador. Tinha hora que não tinha sexo, era só pegar nela, ela contava, bem, deixei um homem pegar em mim hoje. E esse homem falava, você é doida? Me mata. Era o que ela dizia para ele. Ele falava, mas eu te amo, você é pai dos meus filhos. Me mata, eu não presto. Resumindo a história. Gente, só Jesus fez aquele homem perdoar ela. Ele me procura e mandou ela para me cuidar. Quando a gente descobriu todo esse contexto de história, numa terapia, essa mulher gritava, ela rolava no chão e dizia, eu lembrei dos abusadores. Eu acho que eu preciso morrer porque eu não presto. E naquele dia eu dei um kit de sabonete para ela e disse, o sabonete lava o seu corpo. Mas existe algo, o sangue de Cristo que lava a sua alma. E ela começou a chorar, eu falei, começa a entender, Deus te deu um marido que te ama como Cristo amou a igreja. Só um homem que parece demais com Jesus perdoaria 19 adultério. Aí ela, e agora? Eu falei, agora vamos se proteger. Quando é que você cai? Telefone. Então a partir de hoje, dá esse telefone seu, não pega telefone com Wi-Fi. A partir de hoje, fica com ele 24 horas por dia. E aí um dia ela entrou numa situação de risco. Eu falei, toda vez que tiver situação de risco, você vai ligar para o seu marido. Ela ligou, bem, tem um médico mexendo comigo aqui. Onde ela trabalhava. O que o médico, o marido fez? Foi lá, com licença, minha esposa está trancada porque o senhor está mexendo com ela. Está doido? Não, ela é vítima de pedófilo. Agora não é pedófilo mais, é vagabundo que não entende que tem uma mulher doente. O senhor sabe cadê minha esposa? Depois daquele dia ela se sentiu tão amada e tão protegida. Tem mais ou menos uns 4 anos que eu cuido deles. Estão abençoados. No estado que eles moram, toda vez que eu vou ao estado, os 2 estão lá comigo. Eles queriam contar o testemunho público. Eu não deixo, tem testemunho que tem que ir para a cova. Porque eles têm 2 filhos adolescentes. Os filhos não teriam estrutura de saber tudo isso sobre a mãe. E eu disse, ajuda sem contar. Onde abunda pecado, pode superabundar. Nenhuma família, nenhum casal é tão ruim que não pode ser restaurado, ou tão bom que não possa ser melhorado. De pés.